Olá, meus amigos! Estou eu aqui mais uma vez para continuar a nossa reflexão acerca desta belíssima, desta profunda oração que é a oração da Ave Maria. Então nós estamos agora refletindo os elementos principais que compõem a segunda parte da oração da Ave Maria. No último vídeo, nós falamos sobre Santa Maria, Mãe de Deus. E aí a oração continua dizendo: roga por nós, pecadores. E aí vem uma coisa muito importante de ser esclarecida, que é a questão da intercessão da Virgem Maria e também da intercessão dos santos. O que muitas vezes causa um pouco de confusão na cabeça das pessoas, pelo fato de algumas pessoas afirmarem que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E embora isto seja de fato verdade, Jesus é o sumo pontífice. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso não quer dizer que os santos não possam participar deste atributo, deste elemento de Cristo, que é a mediação. Porque, você veja só, quem cria as coisas é Deus. Quem criou o primeiro casal de homens nessa terra foi Deus. Deus criou o homem e depois criou a mulher a partir da costela do homem. Então, o primeiro homem, quem criou foi Deus. Deus poderia, veja só, fazer com que todos os homens que entrassem na história, eles entrassem do modo como Adão entrou. Deus poderia ir lá e criá-los. Deus não teria problema nenhum em fazer isso, porque isso não cansaria, isso não diminuiria, isso não daria mais trabalho. Ele poderia fazer desse jeito, mas como é que Deus determinou que o ser humano se perpetuasse na espécie? Através da colaboração dos pais, através da união sexual de um homem com uma mulher, e através dessa união você possa então ter o elemento material e Deus entra então com o elemento espiritual, que é a alma humana, que compõe o ser humano. Então você veja que Deus, ele compartilha o seu poder criador, dando às criaturas a capacidade de geração. Não só os homens têm isso, mas os animais têm isso, as plantas têm isso. A força de geração, a potência à geração que os seres humanos têm e outras criaturas, elas nada mais são do que uma participação naquilo que é próprio de Deus, que é criar as coisas do nada. Então você veja só, nós podemos usar este raciocínio para explicar a questão da intercessão dos santos. Porque o único mediador entre Deus e os homens, de fato, é Cristo. Porém, Cristo quis compartilhar com os seus santos, com os seus amigos, esse munus de mediação. E isso não quer dizer que ele deixe de ser o único mediador. Ele continua sendo o único mediador. Mas ele determinou que as graças que ele derramaria sobre os homens, elas viessem agora também mediante a intercessão dos santos. Porque quem são os santos? Eu falei isso no vídeo passado. Os santos são os membros da família de Jesus. E dentre os membros da família de Jesus, quem é o santo que lhe é mais próximo? É sua Santíssima Mãe. Ora, se ele compartilha com seus santos amigos o carisma da intercessão, ele não compartilharia com a sua mãe também, sendo ela a mais santa de todas? É por isso que não se diz que a Virgem Maria simplesmente intercede por nós.
Se diz que a Virgem Maria é a onipotência suplicante, porque tudo aquilo que a Virgem Maria pede a Deus, pede a Jesus, ele não negará a ela. Por isso, um dos títulos que se dá à Virgem Maria é o título de onipotência suplicante, ou seja, aquela que é capaz de conseguir tudo através da sua intercessão. E existem relatos na vida dos santos que manifestam esta verdade que está contida na oração da Ave Maria. Vou citar uma muito interessante, que é o caso que ocorreu na vida de Santa Gema Galgani. O diretor espiritual de Santa Gema Galgani, o padre Germano, certa vez ele presenciou Santa Gema em êxtase, travando um diálogo com o próprio Jesus, com Cristo. E diz que nesse diálogo, o padre Germano relata, que Santa Gema estava pedindo a Jesus encarecidamente e insistentemente pela conversão de um pecador. Então ela pedia, só que Jesus mostrava para ela as ingratidões desse pecador, os pecados desse pecador, o quanto que esse homem o rejeitou, o maltratou, o ultrajou, com sacrilégios inclusive ao longo de sua vida, e portanto ele não poderia se converter e nem poderia se salvar. Ao que Santa Gema insistia e Jesus retrucava. Santa Gema insistia e Jesus retrucava. E diz o padre Germano que ela travou esse diálogo por Jesus por 30 minutos. 30 minutos ela pedia e Jesus mostrava para ela que aquilo que ela estava pedindo não era possível de ser concedido por causa de uma série de coisas que aquele homem havia feito, havia cometido. Então o padre Germano diz que ele percebe Santa Gema esgotada, sem recursos, sem argumentos para pedir por esta alma. E depois de uns minutos de silêncio, Santa Gema então diz a Jesus: rogo-te por tua mãe. E o padre Germano diz que Santa Gema, ao dizer essas palavras, Jesus simplesmente se cala. Ele não diz mais nada. Santa Gema sai do êxtase, volta, ele percebe tudo o que tinha acontecido ali, e depois de alguns momentos, ele sai da residência de Santa Gema. Assim que ele sai da residência de Santa Gema, um homem vem correndo e se joga aos pés do padre Germano, pedindo a ele encarecidamente que o confessasse. O padre Germano então começa a confessar aquele homem que estava fazendo uma confissão geral de todos os pecados mortais que ele tinha cometido na sua vida, e que eram muitos. Ao término da confissão, o padre Germano percebe que era a alma pela qual Santa Gema estava intercedendo e ainda diz ao homem: faltaram-te 2 pecados que você não confessou. E o padre sabia, porque ele tinha ouvido o diálogo de Santa Gema com nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse um dos títulos que é atribuído à Virgem Maria, a onipotência suplicante. Nosso Senhor Jesus Cristo não negará nada, aquela que nunca lhe negou nada, aquela que o amamentou, aquela que o acolheu em seu seio materno, aquela que dele cuidou, aquela que o amou com tanto amor, com um amor maior que qualquer santo na história da igreja poderá desenvolver. Aquela que o amou com tanto amor, ele não lhe negará nada, uma vez que ela nunca lhe negou nada. E é por isso que um dos títulos da Virgem Maria é precisamente este: a onipotência suplicante. Então, quando nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Quem somos nós? Somos pecadores. Veja a contraposição dos termos. Maria é santa, Maria é santíssima. Nós somos o quê? Nós somos miseráveis. Nós somos criaturas fracas, cheias de vícios. Nós
nascemos no pecado e somos escravos desse pecado. Então nós pedimos que a Santa Mãe de Deus rogue por quem? Por nós, pecadores. Ela que é a onipotência suplicante pode alcançar para nós graças inumeráveis que nos tirem do pecado, que nos tirem dos vícios, que nos tirem de uma série de situações da nossa vida das quais nós, pelo mau uso da nossa liberdade, acabamos nos metendo e não conseguimos sair. Quantas pessoas hoje têm tantos vícios, vícios com pornografia, vícios com sexo, vícios com os pecados da luxúria, vícios com bebida, vícios com droga, vícios com jogos, vícios com dívidas e uma série de outras coisas, tantos problemas que parecem ser insolucionáveis aos olhos humanos, mas nada é impossível à onipotência suplicante. E é exatamente a essa onipotência suplicante que nós recorremos na oração da Ave Maria. Então, veja, meus irmãos, o quão rico, o quão belo, o quão profunda é esta oração, o quão bela é esta oração, o quão rica ela é e quantas graças Nossa Senhora não quer derramar sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós aprendermos a rezá-la cada vez com mais piedade, cada vez com mais devoção, cada vez com mais amor. Um último ponto que eu não posso deixar de mencionar nesse vídeo é que também nós precisamos aprender a rezar a Ave Maria. E quando eu falo aprender a rezar a Ave Maria, nós podemos dizer assim, mas eu já sei. Aprendi desde criança, aprendi desde o berço. Mas nas aparições que Nossa Senhora tem ao longo da história da Igreja, cito aqui principalmente a aparição a Santa Bernadette, em Lourdes, Nossa Senhora explica para ela o modo de se rezar a Ave Maria, de uma maneira calma, de uma maneira tranquila. É um verdadeiro diálogo que nós estamos tendo com a Santa Mãe de Deus. Nós estamos usando das palavras do anjo, nós estamos usando das palavras de Santa Isabel, nós estamos usando das palavras da Igreja. Foi São Pedro Canísio que introduziu essa segunda parte da oração, iluminado pelo Espírito Santo. Nós estamos com isso travando um diálogo com a Santa Mãe de Deus, com a onipotência suplicante. E isso precisa ser feita de maneira tranquila, de maneira calma, de maneira pausada, mais ou menos como estou tendo essa comunicação aqui com vocês nesse vídeo, né? Porque estou me direcionando a pessoas. Quando nós rezamos a Ave Maria, nós estamos nos direcionando à pessoa mais importante depois das três pessoas da Santíssima Trindade. Então é óbvio que precisamos ter toda a atenção, toda a tranquilidade e todo o afeto durante a recitação dessa oração. E se fazermos isso, a oração da Ave Maria vai fazer com que nós alcancemos mais graças e vai fazer também com que nós, através dessa oração tão profunda, nós possamos também trilhar os caminhos da vida interior. Convido você, então, a fazer parte da minha comunidade de alunos, o Encrateia. Não posso deixar de colocar esse convite aqui a você que tem assistido esses vídeos, aprendido com esses vídeos, gostado desses vídeos, compartilhe com outras pessoas, com os parentes, com os amigos, né? E ao mesmo tempo lhe faço um convite especial a ingressar no Encrateia. O link está na descrição desse vídeo. E convido você também a continuar essa série de reflexões com o vídeo que está aparecendo agora aí para você. Obrigado pela atenção, forte abraço, que Deus lhe abençoe.